Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro encontro em vídeo aqui no Facebook. Meu nome é Fabiano Pereira, eu sou professor de Direito Administrativo, professor de Direito Eleitoral e a partir de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, você tem um encontro marcado comigo aqui na fanpage para tratarmos de assuntos relativos a concursos públicos e principalmente preparação na área do Direito Administrativo e do Direito Eleitoral. Ah, professor, como é que vai ser essa preparação? Como é que vai ser essa troca de ideias aqui na sua fanpage todas as segundas, quartas e sextas? Bem, o nosso planejamento aqui vai ser da seguinte maneira. Eu vou disponibilizar alguns vídeos de aproximadamente 10 a 15 minutos, todas as segundas, quartas e sextas, por volta das 19 horas aqui na minha fanpage. E através desses vídeos, eu irei fornecer para vocês algumas dicas. Dicas de preparação, de otimização do tempo, de bibliografia. Vou aproveitar o espaço para comentar provas que foram recentemente aplicadas. Enfim, eu vou trazer aqui, dentro desse espaço, todas as informações que forem necessárias e que possam agregar valor à sua preparação. Então anote aí, todas as segundas, quartas e sextas, aqui no Facebook. Mais precisamente aqui na minha fanpage, que por sinal está sendo inaugurada hoje, dia 10 de agosto. E como não poderia ser diferente, para comemorar essa inauguração da fanpage, eu vou fazer um sorteio de 4 livros de minha autoria. É isso mesmo, nós vamos sortear aqui na fanpage 4 livros de minha autoria. Na verdade, o sorteio vai acontecer no dia 17 de agosto, isso é, na próxima sexta-feira. Então anote aí, o que você vai ter que fazer para participar desse sorteio dos 4 livros? Você vai ter que curtir a minha fanpage e a partir do momento que você curtir, você vai clicar no link promoções. Vai ter um link lá, promoções, você clica no link promoções, aí a fanpage em si vai te levar para um aplicativo, que é o aplicativo do Sorteio-me. E dentro do aplicativo do sorteio você vai aceitar as informações que foram colocadas e na sequência você vai clicar, quero participar do sorteio. A partir do momento que você clicou em quero participar do sorteio, automaticamente você já está concorrendo. Combinado? Ah, professor, quais são os livros que serão sorteados? Ah, já estava dizendo, esquecendo-me de dizer. Quais são os livros? Primeiro, Direito Administrativo, Questões Comentadas, da ESAF. Segundo livro, Direito Administrativo, Questões Comentadas, da Fundação Carlos Chagas. Terceiro livro, 1001 Questões Comentadas, de Direito Eleitoral, da Fundação Carlos Chagas. E o quarto e último livro, Questões Comentadas de Direito Administrativo, do CESP. Terceira edição, isto é, a última edição que saiu agora no início do ano. Então, esses são os 4 livros que vão ser sorteados, anote aí, dia 17 de agosto, aqui através da fanpage. E o detalhe, é só clicar, já está concorrendo, custo zero, tudo de grátis, pode ficar tranquilo. Pois bem, como esse é o nosso primeiro encontro aqui na fanpage, eu quero aproveitar o espaço para tecer alguns comentários iniciais sobre um concurso público que está sendo muito debatido aí nos corredores dos cursinhos de todo o Brasil, que é o concurso da Receita Federal do Brasil, cujas provas serão aplicadas no mês de setembro. E tem até uma novidade, talvez você não esteja nem sabendo. Ontem, dia 9 de agosto, a ESAF anunciou que vai postergar, que vai prorrogar a data da prova em uma semana. Então, se você está se preparando para o concurso de analista tributário da Receita Federal, anote aí, a sua prova agora vai ocorrer no dia 23 de setembro, mais uma semana para estudar. E se você está se preparando para o concurso de auditor fiscal da Receita Federal, também mais uma semana. Por quê? Porque as provas ocorrerão nos dias 22 e 23 de setembro. Anote aí para você não fazer confusão. Mais uma semana de estudos. Então vamos fazer o seguinte, como é nosso primeiro encontro, vou tecer alguns comentários básicos sobre a preparação para este concurso da Receita Federal do Brasil. Na verdade, são 3 grandes dicas que eu quero passar para vocês aqui. A primeira dica está relacionada diretamente ao conteúdo de direito administrativo que está sendo cobrado lá no edital elaborado pela ESAF. Por quê, professor? Porque eu tenho recebido e-mails de todas as partes do Brasil
de alunos que estão verdadeiramente desesperados com o conteúdo de direito administrativo. E não é para ser diferente. Realmente o conteúdo ele está muito extenso. A ESAF resolveu abordar todos os principais tópicos do direito administrativo e também resolveu inovar. Então você vai perceber que ela está cobrando informações, por exemplo, sobre o decreto 6.170 de 2007, que é um decreto que trata sobre a transferência de recursos da União por meio de convênios e contratos de repasse. Está cobrando também informações sobre o SICAF, que está lá no decreto 3.722 de 2001. Está cobrando informações sobre o pregão presencial, pregão eletrônico. Então, você vai ter que buscar aqueles tópicos, aqueles itens dentro do programa de direito administrativo que tem uma probabilidade maior de cair em prova. Então, esse é o meu objetivo aqui. Não estou dizendo, né, que você deixar de estudar o tópico A, B ou C, não. O que eu estou querendo trazer para você aqui é o seguinte: foque alguns tópicos que são os mais importantes. Eles são essenciais, os outros são importantes. Combinado? Quais são esses tópicos? Primeiro tópico, dê uma revisãozinha, uma revisadazinha no tópico sobre órgãos públicos. Principalmente no que se refere à classificação dos órgãos públicos e às suas respectivas características. Então, dê lá uma olhadinha naquelas informações de que o órgão público tem personalidade jurídica, de que o órgão público não tem patrimônio próprio, enfim, aquelas informações que trazem as características especiais dos órgãos públicos. Tirando os órgãos públicos, vamos dar uma revisada também no tópico sobre agentes públicos. Ô professor, o que eu tenho que estudar sobre agentes públicos? Olha, na verdade você tem que estudar tudo relativo aos agentes públicos, desde a Lei 8.112, as informações constitucionais sobre os agentes públicos. Agora, tem algumas informações que são muito relevantes. Por exemplo, aquela parte inicial que trata sobre os agentes públicos, principalmente diferenciando regime estatutário, regime seletista e o regime especial, que é aquele previsto lá no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, esses têm que ser relembrados. Por quê? Porque existe uma boa possibilidade de ESAF elaborar uma questãozinha envolvendo esses três regimes jurídicos. Então, dê uma recordada nisso aí, porque é muito importante. À medida do possível, eu vou trazer para vocês aqui, durante esses nossos encontros, algumas peculiaridades sobre esses três regimes. Fique tranquilo. Terceiro tópico, atos administrativos. Esse tópico talvez seja um dos mais importantes. Por quê? Porque dificilmente você encontra uma questão em prova da ESAF que não aborde ato administrativo. Então, quando você começa a analisar as provas da ESAF, você encontra lá uma ou duas questões de ato administrativo, se esse conteúdo foi exigido no edital. Então, a minha dica é a seguinte: em relação a atos administrativos, estude obrigatoriamente requisitos e elementos do ato administrativo, estude atributos e principalmente formas de extinção do ato administrativo. E quando eu falo em formas de extinção, eu estou dando aqui uma atenção especial à revogação e anulação. Porque vocês vão perceber, inclusive nos nossos próximos encontros, que a ESAF gosta muito de abordar as diferenças entre anulação e revogação. Então, essas são as informações sobre atos administrativos. Quarto tópico, licitações. Esse aí eu nem vou tecer maiores comentários, porque sobre licitações você vai ter que estudar tudo. Porque uma questão, ou quem sabe duas, já estão certas na sua prova. Anote aí. Uma questão já está certa. Pode ser que a ESAF resolva cobrar a segunda. Ah, pessoal, mas dá uma dicasinha rapidinha sobre os tópicos que são mais importantes. Então, vai lá. Primeiro, modalidade de licitação. Segundo, dispensa e inexigibilidade de licitação. E terceiro, peculiaridades do contrato administrativo. Não tem como você ir para a prova sem saber essas informações. Combinado? Quinto tópico, serviços públicos. Quando eu me refiro a serviços públicos, dê uma revisada nas diferenças entre concessão, permissão e autorização. E não deixe de ler alguma coisa, algum material específico sobre parceria público-privada. Por quê? Porque esse tema está voltando à moda. Então também existe uma grande possibilidade de ESAF cobrá-lo lá na sua prova. Então,
Essas são as informações que eu gostaria de trazer sobre o conteúdo de direito administrativo. Vamos passar agora para uma segunda dica que eu tenho que passar para vocês. Qual é, professor? Material didático para estudar para esse concurso. Olha só, se você quer um material completo, desenvolvido especialmente para a ESAF, anote aí qual é o material. Você vai digitar no seu computador www.pontodosconcursos.com.br, aí vai abrir aquela página linda do Ponto dos Concursos. Logo na sequência você vai clicar em Cursos Online e depois de clicar em Cursos Online, clique em Cursos por Disciplina. Aí você vai clicar em Direito Administrativo e aí vai aparecer um tanto de curso de Direito Administrativo. Aí você vai descendo com a setinha, vai ter lá um curso que se chama Gabaritando as Provas da ESAF, que por sinal, um curso que foi elaborado por esse professor que vos fala. E olha só, pode ter certeza que esse curso é o curso que vai lhe dar a melhor preparação para as provas da ESAF. Por quê? Como é que o curso foi desenvolvido? Muito simples. Eu peguei os 10 últimos anos que se passaram, analisei as questões da ESAF que foram aplicadas nesse período e a partir daí eu comecei a desenvolver os aspectos teóricos. Além disso, busquei a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nos últimos 5 anos e fui separando aquelas decisões que são mais relevantes para essa prova. Então você se preparando por esse curso, você vai estar revendo ao mesmo tempo as últimas provas da ESAF e as últimas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E o mais bacana do curso, a aula demonstrativa está lá, gratuita para você conhecer o curso, é o seguinte: à medida que eu vou ministrando o conteúdo, eu já vou trazendo os exemplos de questões que foram aplicadas pela ESAF. Por exemplo, estou falando sobre o princípio da legalidade. Logo na sequência, eu já digo para você, atenção, porque no concurso público tal, aplicado pela ESAF, realizado pela ESAF no ano tal, foi cobrada uma questão nos seguintes moldes, anote aí, 2 pontos. E trago as questões como exemplo. Então você já vai conhecer o conteúdo e ao mesmo tempo vai saber como é que aquele conteúdo está sendo cobrado em provas da ESAF. Combinado? Ah, professor, mas eu quero um livro de direito administrativo. Olha, se você quer um livro e o curso para se preparar, o livro que eu indico é o livro Direito Administrativo Descomplicado, dos professores Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino. É um livro muito bom, um livro preparado com base em questões de concurso público, e os caras são os ninjas da ESAF. Então você se preparando por esse livro, você também vai estar bem direcionado para a prova da Receita Federal do Brasil. E a terceira dica, que é muito bacana, é a seguinte: a partir da próxima segunda-feira, estaremos aqui na minha fanpage comentando todas as provas de direito administrativo que foram aplicadas pela ESAF no ano de 2012. É isso mesmo. Todas as provas de direito administrativo que foram aplicadas pela ESAF no ano de 2012 serão comentadas aqui na fanpage, a partir da próxima segunda-feira. Ô professor, quais provas serão comentadas? Serão comentadas as provas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do Ministério da Integração Nacional e a prova da Corregedoria Geral da União. Todas essas provas, professor, todas essas provas. Então, as provas da Controladoria Geral da União, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e do Ministério da Integração Nacional. Então, eu vou apresentar para vocês alguns vídeos bem rápidos, né? Geralmente de em torno de 10 a 15 minutos. E em cada vídeo eu vou comentar uma questão que foi aplicada em prova. Então, através desses comentários, eu vou aproveitar a oportunidade e rever os principais tópicos relativos ao direito administrativo. Então, anote aí, a partir da próxima segunda-feira. E na sequência, quarta e sexta. Qual horário, professor? Por volta das 19 horas. Então, agende aí para que nós possamos trocar essa ideia sobre direito administrativo e um pouquinho mais para frente também vamos começar a falar aqui sobre o direito eleitoral. E olha só, se você está aí estudando e se deparar com uma questão sinistra aplicada pela ESAF,
aplicada pelo CESP ou por qualquer outra banca do país, mande para mim. Mande para mim essa questão, por quê? Porque eu vou comentar essa questão aqui na fanpage. Ainda vou dizer, ó, quem mandou essa questão foi fulano de tal, ou fulano de tal, lá da cidade tal, estava lá estudando e não estava conseguindo encontrar a resposta, anote aí a resposta. E vou comentar aqui. Isso vai facilitar demais esse contato. Por quê? Porque no primeiro momento esses vídeos são gravados. Então você vai enviar para mim essa questão por e-mail e aí eu vou receber a questão, vou comentar quando? Não sei, mas com 2, 3, 4 encontros para frente eu já faço um comentário dessa questão rapidinho aqui na fanpage. Combinado? E olha só, como é que você vai me contactar? Você vai escolher. Ou você vai me contactar aqui pela fanpage, ou então você vai acessar o site www.professorfabianopereira.com.br. Lá através do meu site tem um link que chama Contato. Você vai clicar em contato e vai mandar a sua dúvida, vai mandar o seu elogio, vai mandar a sua crítica, vai mandar os seus comentários. Enfim, quero deixar bem claro que esse espaço é seu. Esse espaço tem o objetivo de aumentar a sua produtividade em concursos públicos. Então, tudo que puder ser feito para agregar valor e para facilitar o seu caminho, o seu percurso rumo à aprovação no concurso público, vai ser feito. Pode ter certeza. Então, anote aí. Segunda-feira estamos aqui para começar a comentar a prova do Ministério da Integração Nacional, que foi aplicado no mês de maio agora de 2012. É isso mesmo. Concurso fresquinho, bem recente, para a gente dar uma reforçada no conteúdo de Direito Administrativo. Combinado? Então foi um prazer estar com vocês e nos encontramos em breve na próxima segunda-feira. Até mais.